Sejam bem-vindos, irmãos, amigos. Hoje uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Se você está assistindo pelo YouTube, você curte, comenta, compartilha o link para que outras pessoas possam ouvir essa edificação. Nós vamos trabalhar hoje em cima de um contexto de realidade no corpo de Cristo, né? A experiência que eu tenho tido. Eu quero que você que está assistindo também interaja, coloque aí, não concordo, eu concordo, coloque aí sua experiência, o que você acha disso, vamos pensar, vamos aprender a raciocinar, vamos aprender a entender contextos. A gente tem o hábito de repetir crenças, repetir entendimentos que nós aprendemos porque ouvimos de alguém ou no contexto que a gente viveu, e a gente repete coisas sem entender a profundidade daquilo que a gente está falando. Então eu queria que você hoje abrisse sua Bíblia. Se você ainda não é participante financeiro de nenhum ministério, eu te convido a ser participante do nosso ministério. Se você quer saber maiores informações, principalmente você que ainda não conhece como trabalhamos com a semeadura da palavra de Deus para salvação e edificação. Então, se você quer ser participante, porque tem aqueles que pregam, tem aqueles que intercedem, tem aqueles que financiam os que pregam, e todos nós temos uma função. No final, todos nós somos financiadores, porque mesmo nós que recebemos ofertas para trabalhar ministerialmente, nós também somos ofertantes. Então, o corpo de Cristo é um organismo vivo, é uma troca em todos os sentidos, troca espiritual, troca material. Então você que ainda não é participante de ministério nenhum, esse é o momento que Deus possa falar no seu coração e você começar a fazer parte do semeadura financeira no nosso ministério, tá bom? Então vamos lá. O texto que eu queria que você abrisse hoje é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Tá? Paulo falando à igreja de Coríntios. Quero falar hoje sobre as questões emocionais, o que tem feito as pessoas estarem muito tempo na igreja e não conseguirem avançar, serem verdadeiramente amadurecidas, e o que tem feito também pessoas que tiveram experiências negativas não conseguirem mais congregar ou fazer parte da igreja. Então você pode interagir, você pode concordar, pode discordar, contar aqui sua experiência, pode participar com a gente. Então você que está assistindo, compartilhe aí com o máximo de contatos possíveis que você puder. O tema dessa live é: a religiosidade impede o mover de Deus. O texto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Paulo aqui está se referindo aos superapóstolos, tá? A igreja de Coríntios, ela estava apoiando de todas as formas, inclusive financeiramente, um grupo de pessoas, né? Um grupo de mestres que estavam trazendo doutrinas diferentes para a igreja e estavam, de certa forma, descredibilizando Paulo. E Paulo aqui, ele está fazendo uma defesa da apostólica, né? Uma defesa do apostolado dele. Então ele pergunta: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E ele conclui com algo ainda mais profundo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se tenho de me gloriar, ou se eu tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, o que eu quero que você pegue os pontos aqui desse texto? Primeira coisa, Paulo não esconde a dor. Não romantiza o sofrimento. Então, ao mesmo tempo que ele não esconde as limitações, os sofrimentos, ele também não romantiza o sofrimento. Sabe qual é essa diferença? É a diferença daquela pessoa que ela conta uma limitação, uma fraqueza ou uma luta a fim de demonstrar o quanto a graça de Deus tem sustentado ela. Então, dessa forma, ela glorifica a Deus através desses processos, dessas circunstâncias. Então, Paulo está contando que, apesar de tudo isso, a graça de Deus sustenta ele e ele se gloria em Deus, porque por ele mesmo ele não seria capaz. Então, ele consegue transformar a fraqueza e a limitação dele em glória para Deus. Qual é a pessoa que romantiza o sofrimento? A pessoa que enfatiza o quanto ela sofre para gerar sentimentos e emoções como pena, dó, ou para que as pessoas, veja ela como um herói ou como alguém, dois extremos, ou para que a pessoa te veja como um herói, ou para a pessoa te ver como um coitado e ficar com dó de você e de alguma forma você conseguir algum benefício através disso. E Paulo ele apresenta aqui a sabedoria do Espírito em lidar com a luta da vida e com os problemas que nós enfrentamos. Então ele não tenta parecer forte. Ele apresenta o problema, ele apresenta a luta, ele apresenta o sofrimento dele, ele apresenta a fraqueza dele, ele apresenta a limitação dele, mas ele se utiliza disso para dar glórias ao Senhor. Ele não se autoexalta com isso e ele não se vitimiza com isso. São os dois extremos. E é isso que é muito importante, porque nós encontramos hoje, vocês vão entender onde eu quero chegar, e se você sentir que não é com você, envia depois esse vídeo para outras pessoas. Me pede o link do YouTube depois, tá? No meu privado. Hoje nós enfrentamos uma dificuldade de conseguir trabalhar dentro do ministério, de servir, de estar junto em comunhão, não é por causa da dificuldade de lidar com os irmãos, porque isso a gente aprende, né? A questão do perdão, a questão da gente ver a dificuldade do outro e a gente se compadecer e entender que nós também somos imperfeitos e dependemos também daquele irmão para que a gente possa crescer. Mas a dificuldade não é essa. A dificuldade, principalmente na forma como pessoas que chegam à liderança da igreja têm se comportado, infelizmente, eu não vou falar estatisticamente porque eu não tenho esses números, mas depois que eu comecei a atender as pessoas como terapeuta, eu percebi que muitas delas, elas encontram os mesmos tipos de machucaduras, vamos dizer, os mesmos tipos de conflitos através da vida de pastores, igual aos conflitos e machucaduras que elas encontravam no mundo. Ou seja, é normal que a pessoa venha para a igreja e elas encontrem pessoas problemáticas? Com certeza isso é normal e é óbvio que vai acontecer. Mas o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é que a gente normalize que o pastor seja responsável pela maior parte das feridas dessas pessoas. Então, nós somos chamados, eu me incluo, me sinto responsável por isso,
Por isso que é tão necessário que a gente amadureça, que eu amadureça, que eu seja uma pessoa curada, que eu seja uma pessoa livre na minha mente, para que eu não seja responsável em ferir pessoas que Deus trouxe para a comunhão da igreja para serem curadas. E eu não posso normalizar a ideia de que não é responsabilidade minha. Porque a pessoa tem que ler a palavra, ela tem que orar, ela tem que jejuar. Então, se ela pode fazer isso sozinha, ela não precisa da igreja. Então, o que eu já ouvi muito, eu sou pastor, eu posso falar, eu já ouvi muito de pastores dizerem assim: mas eu não sou responsável, quem vai curar ela é Jesus, quem vai curar ela é o Espírito Santo. Então, se você não tem responsabilidade nenhuma na cura dessas pessoas, então por que elas têm que ir para a igreja? Então, por que eu vou chamar essas pessoas a participarem da congregação, se nós, como líderes, como pastores e como igreja, não temos responsabilidade nenhuma na cura dessas pessoas? Então, é um conceito incoerente, e eu preciso entender isso. Então, quando eu vou buscar Paulo, um homem que sofreu na pele a perseguição, ele sofreu, ele falou aqui, quem entrou depois, 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 30. Pensa em todo tipo de sofrimento que um homem possa enfrentar, emocional, físico, opressão espiritual. Paulo sofreu tudo isso. E quando chegou no final, que ele vai terminar no versículo 30, ele diz assim, se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele não se exalta pelo que ele passou. E ele não se vitimiza pelo que ele passou. Ou seja, ele não romantiza a dor e ele não se exalta como um herói. Ele diz o seguinte, olha, na minha fraqueza, na minha limitação, a graça do Senhor me cobriu, a graça do Senhor me sustentou, me livrou, então é em Deus que eu me glorio. No final da mensagem, ele não se exaltou, ele não se vitimizou e ele glorificou a Deus. Então Paulo, já amadurecido no ministério, já experimentado no sentido de ter passado anos e anos e anos em anonimato, sendo formado por Deus para um momento específico da vida dele, ele conseguia apresentar uma aparente mensagem de dureza, mas demonstrando o amor de Deus e o apelo para que os coríntios entendessem o quanto ele amava a igreja e o quanto ele se dava para que aquela igreja fosse transformada. Então, eu não sei se você já passou por isso. Quem está assistindo aqui, comenta aqui, eu já passei por isso, é assim, não é assim. Participe, envie para os seus amigos, porque essa mensagem é muito poderosa. Então, hoje, a gente muitas vezes tem um chamado, nós temos um chamado, e a gente recebe uma palavra profética, Deus fala através de alguém, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou, e isso é verdadeiro, então constrói-se uma fé dentro de nós apontando para um chamado, só que nós não entendemos de processo. Então nós achamos assim, Deus falou comigo hoje, então amanhã eu vou abrir uma igreja. E aí eu abro uma igreja sem amadurecer aquela palavra dentro do meu coração, sem que eu seja amadurecido nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e aí eu começo a tratar a igreja de duas formas. Eu já vi dois tipos de igreja, estou falando as igrejas que estão fora dessa proposta de Paulo, tá? Dois tipos eu já vi. Se você já viu, comenta aí. Tem a igreja do pastor vítima, que ele se apresenta para você como um coitado, como uma pessoa que sofre, tudo dele é sofrimento. Aí o intuito, e às vezes é inconsciente, ele não faz isso, na maioria das vezes eu não estou falando isso aqui que é intencional, que é de má fé, não, às vezes é só uma ferida, é uma deformidade da alma da pessoa que ela não enxerga, porque ela não passou pelo processo de amadurecimento, de entender, por exemplo, o posicionamento de Paulo. Ela entrou para o ministério público antes de ser levantado por Deus, ou seja, antes do vaso do vaso ficar pronto. E aí acontecem essas coisas. Então, é a vitimização. Aí ele se apresenta para a igreja como se a igreja tivesse que carregar ele nas costas,
porque Deus chamou ele, e aí todo mundo tem dó dele ter sido chamado, porque agora que ele é um chamado, ele é coitado e coitadinho dele, tem que ajudar ele, e todo mundo acaba... Essa é uma visão que a igreja brasileira, em uma parcela da igreja brasileira, tem do missionário, por exemplo. Todo missionário, você é missionário? Oh, coitado, como se fosse assim. Você é chamado por Deus, aí assim, Deus me livre, de ser chamado, porque o missionário ele tem que dormir mal, ele tem que comer mal, ele tem que vestir mal e ele tem que fazer chororô para as pessoas ofertarem na vida dele. E quando às vezes ele ainda se posiciona de alguma forma para falar o que Paulo falou aos Coríntios, ele ainda escuta às vezes assim: vai trabalhar porque você é vagabundo, porque Paulo trabalhou. Vamos contextualizar essa questão de Paulo também, rapidamente, para eu não fugir da onde eu quero chegar aqui. Mas Paulo, se você ler a primeira e segunda Coríntios, você vai entender muita coisa sobre como Paulo enxergava o ministério, porque ele chama a atenção dos coríntios em relação à avareza deles, porque ele faz um discurso da dignidade do trabalhador. Todo trabalhador é digno do seu salário, você não vai prender a boca do boi enquanto ele debulha. Ele fala de justiça no sentido de você viver pelo evangelho, porque se você é chamado para o evangelho, você viver do evangelho. Ele fala também que se você foi chamado integral para o evangelho, para você não se envolver com outras coisas a não ser aquilo que Deus te chamou. Então ele está mostrando para os coríntios o direito que ele tinha diante de Deus, não diante das pessoas, de ser sustentado pelo evangelho, pelas igrejas que ele plantou. Mas aí ele mesmo diz o seguinte: porém, ele, é um posicionamento pessoal dele, porque ele tinha uma profissão antes do evangelho. Ele diz assim, para que a mensagem não seja comprometida, ou seja, para que a gente não perca o fio da meada, falando de dinheiro e tentando provar dos meus direitos, eu decidi não ser pesado à igreja de Coríntios. Mas ele disse que era direito dele. Inclusive ele usa o exemplo de Pedro. Ele fala que Pedro, não só Pedro, como a família de Pedro era sustentada por igrejas. E ele fala também que macedônios enviaram dinheiro, a Tessalônica enviava, Filipos enviava, mas a maior e a mais rica, que era Coríntios, ela segurava recursos. E tinha um fator ainda que era agravante para a igreja de Coríntios. Ela mandava dinheiro e sustentava super apóstolos. Mas depois eu falo sobre isso. Então, aqueles dois tipos de igreja: pastor vitimista, que se faz de coitado, ele acha que ele é um miserável, então que ele depende da dó das pessoas para seguir no ministério dele. E o outro extremo é o pastor super-herói, que ele acha que ele é uma pessoa totalmente especial, que ele é uma pessoa tão super, que ninguém é capaz de viver o que ele vive, porque ele se vê como um herói desses que a gente assiste mesmo na televisão, em filmes. É a síndrome de superioridade, enquanto o outro é a síndrome de inferioridade. Esses dois estão desregulados na sua visão, a sua percepção. E Paulo aqui, nesse texto que eu apresento, ele traz para nós uma regulagem dessa visão do chamado. Nós nunca vamos ser livres de enfrentar problemas, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós nunca vamos ser livres de viver uma vida que tenha, de vez em quando, dores, perdas. E hoje nós temos falado justamente agora desse lado do pastor super-herói, esse extremo, Porque uma coisa é que a igreja de Cristo, ela é triunfante, e a palavra diz isso. Mas o fato da igreja de Cristo ser triunfante não faz com que deixemos de ser humanos. E humanos têm sentimentos, têm emoções e são limitados. A nossa vitória está em Cristo. A nossa perfeição está em Cristo, não está em nós mesmos. Então Paulo fala: eu não me glorio, se eu tenho que me gloriar, eu me glorio no Senhor. Em outros momentos ele fala também: se tudo que eu tenho foi Deus que deu, por que eu vou me gloriar em alguma coisa? Então a igreja desviada da mente de Cristo é a igreja que
O pastor se vê como alguém vítima do chamado. E a outro extremo é o pastor que se vê como um super-herói. Que esse é o caso do que Paulo estava lidando ali em Coríntios. Porque ele estava falando contra, ele estava defendendo o apostolado dele, porque a igreja de Coríntios estava desonrando Paulo e honrando, e esse é o termo que alguns comentários bíblicos citam, tá? Não sou eu que estou falando. Alguns comentários bíblicos, eles citam o termo super apóstolos. Por que super? Porque eles estão querendo enfatizar o fato disso que eu estou dizendo. Eram pessoas que se apresentavam com uma imagem que agradava os olhos dos coríntios por causa da questão do glamour. Eles eram líderes glamourizados, eu estou tentando até contextualizar para hoje. E as pessoas começaram a comparar com Paulo. Então Paulo provavelmente era um homem que, quando ele veio do contexto do farisaísmo, ele era um fariseu, ele era um homem de poder, de influência, com certeza tinha um poder financeiro também, um homem que veio da elite intelectual, da elite religiosa, então ele tinha poder e influência na sociedade, no meio dele. Ele era as credenciais para você falar assim, não, eu quero seguir esse cara porque ele é um, vamos usar esse termo que tem usado hoje, né? O branding de Paulo antes de ser cristão talvez era o melhor que tinha lá na época dele, porque era intelectual, era econômico, era social, ele tinha impacto econômico, impacto social, impacto religioso, né, no caso espiritual, no meio da sociedade. Quando Paulo é chamado, eu vou usar esse termo porque é uma verdade. Deus, o Espírito Santo, ele destrói, esse é o termo, ele destrói toda capacidade humana de Paulo. Ele destrói todas as credenciais humanas, credenciais sociais, credenciais econômicas e credenciais intelectuais, espirituais de Paulo. Por quê? Porque você vê Paulo descrevendo isso. Não é uma leitura minha. Ele diz que tudo que fazia ele confiar em si mesmo, o nome dele, a descendência dele judaica, da tribo de Benjamim, o fato de ter crescido aos pés de Gamaliel, o fato de ter fazer parte do concílio do Sinédrio, o fato dele fazer parte da seita dos fariseus, que era a mais influente no meio judeu, de falar 6 línguas, de ter estudado o que poucas pessoas da época dele estudou, a influência que ele tinha. Então tudo isso era o que Paulo tinha de credencial, era o que fazia você olhar para ele e falar assim, ó, esse homem aí é o cara que eu vou seguir. O que ele falar para mim é verdade. Mas Paulo não conhecia a verdade. Ele conhecia a Torá, ele leu desde de criança, ele aprendeu com Gamaliel, que era o rabino mais influente da época. Só que ele não conhecia a verdade. E quando ele conheceu a verdade, olha o versículo que foi escrito por ele, baseado no que aconteceu com a vida dele. Ele fez tudo significa todas essas credenciais que eu falei aí. Cidadão romano, filho na fé de Gamaliel, fariseu, tudo que eu apresentei para você aqui de credencial que Paulo tinha, que impactava onde ele chegava, ele fala que ele fez isso esterco. Ele fez tudo isso como lixo. Por quê? Porque ele disse assim, ó, o que eu me apoio agora, estou parafraseando para ficar mais claro para você, o que eu me apoio agora é Cristo em mim, é a revelação de Cristo, é a revelação da verdade. A verdade é a minha credencial agora, porque aonde a verdade for, ela vai me levar, e aonde Deus quiser levar a verdade, ela vai me levar. Com isso, verdadeiramente, aí você vai tirar suas conclusões, se isso é certo ou errado. Não vou dar nem a minha opinião. Com isso você diz aí, será que Paulo exagerou? Será que não era melhor ele conservar os dois? Ele ser um cristão, agora, seguidor de Cristo, e manter as boas relações com os judeus, porque ele começou a pregar nas sinagogas, depois que ele se converteu,
E uma parte dos sofrimentos que ele descreve aqui em 2 Coríntios 11, ele sofreu pregando para os judeus, porque ele foi apedrejado, ele foi açoitado. Quem açoitou Paulo foram os judeus. Então os açoites, os apedrejamentos, os linchamentos foram cometidos pelos judeus, porque Paulo tentou mostrar para eles que agora ele tinha conhecido a verdade e que o judaísmo era incompleto. Por quê? Porque o judaísmo apontava para um Cristo que foi revelado naquele homem que foi crucificado. E aí, toda vez que ele abria a boca para falar isso, ele apanhava. E Paulo, ele foi sendo desconfigurado, porque ele deixou de ser uma pessoa influente no sentido social. Ele não era mais essa pessoa. Paulo foi preso. Então ele trouxe também para o currículo dele a credencial de presidiário e depois de ex-presidiário. Depois o Império Romano colocou sobre ele também a credencial de foragido, porque quando ele pregava contra a lei, porque em alguns períodos do Império Romano, pregar o evangelho era proibido. Alguns imperadores estabeleceram isso. Então, quando Paulo pregava, ele estava infringindo a lei. Ele era um criminoso. Ele foi preso por ser considerado criminoso. Esse também entrou para o currículo dele. Depois, quando Paulo se apresentou para se defender diante de César, ele mesmo diz, né, que ninguém foi em favor dele. Paulo não tinha uma rede de gente que, como que eu vou dizer, vamos colocar como se fosse hoje, tá? Vamos colocar o Instagram aí. Paulo não tinha engajamento na hora que ele chegou no período da vida dele em que ele começou a ser julgado, próximo da morte dele. Ele não tinha mais engajamento, ele não tinha mais seguidores. Por quê? Porque para você andar com Paulo, primeira coisa que você tinha que aceitar para sua vida é que você ia ser perseguido. Você podia apanhar, você podia não entrar mais nas rodas sociais, que você talvez não fosse mais aceito a entrar em determinados lugares. Você podia perder seu emprego, você podia perder seu cargo, você podia perder qualquer coisa. Só das pessoas saberem que você tinha ligação com Paulo. Se hoje você chegasse assim, você tirasse uma foto com Paulo e postasse no seu story, você perdia metade dos seus seguidores e corria o risco da polícia bater na sua porta. Era assim que era. Então hoje, eu estou meditando, estou falando sobre isso, porque a gente está muito equivocado, a gente está chamando as pessoas para a igreja. Vão para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Chega lá, a gente resolve. Sim, chega lá, a gente resolve. Mas a responsabilidade de organizar isso aqui, a mentalidade, a compaixão, é pastoral, é apostólica. Não é o membro que tem que amadurecer. Eu já escutei, eu estou falando esses absurdos, mas com o intuito de edificar, não é para destruir, é para construir. É para que a gente se arrependa e a gente comece a fazer o nosso trabalho com efetividade. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu já escutei isso, eu não tenho maturidade para congregar. Por quê? Porque a pessoa, ela veio do mundo destruída, ela não tem maturidade emocional, ela não sabe lidar com certas coisas. E aí ela recorre à liderança da igreja. Ela chega para o pastor, para os líderes, e como socorro, me ajuda. E o que ela ouve às vezes? Aquilo que ela já sabe. Você é imaturo. Você é muito ferido. Porque você é isso, porque você é aquilo. Então ela vem pedir socorro e ela ainda é contestada no sentido de estar pedindo socorro. Paz do Senhor, a irmã Ana Cláudia. Então, por exemplo, eu vou falar de situações que eu passei para você entender porque eu tenho, como diz Paulo, né? Eu tenho as marcas no meu corpo para poder falar desse assunto. Eu fui uma pessoa que vim de um contexto de dependência emocional. Vai ter a nossa live essa semana, eu vou passar o dia, tá? Você que está assistindo, fica ligado. Nossa live vai falar sobre dependência emocional. Não é agora, mas eu venho desse contexto de dependência emocional. Então, quando eu fui para o Evangelho, todo mundo que eu chegava perto, eu me ligava, eu queria me conectar com aquela pessoa,
E de certa forma eu queria ajuda, mas esse pedido de ajuda não era consciente. Eu pedia socorro de forma inconsciente, porque o dependente emocional, ele é inseguro, ele é cheio de medos, de traumas, de inseguranças. E Deus, ele quer restaurar essa nossa identidade através de alguém que compreenda isso. Quem restaura? O Espírito Santo. Mas quem nos conduz nessa jornada enquanto a gente é criança na fé? É alguém que é mais maduro, alguém que está na frente, é alguém que compreende a sua dor, e só dela falar para você assim, ó, veja, eu nunca escutei isso, nunca escutei até hoje. Se você quer saber o que eu queria ter escutado, talvez seja o que você nunca ouviu, e talvez é o que você espera um dia alguém falar para você. É alguém dizer assim, eu compreendo a sua dor. Isso é uma palavra poderosa, mas ninguém fala isso. Por que ninguém fala? Porque ou você está num ambiente onde o pastor é mais vítima do que você, e no final você vai pedir ajuda para ele, você que tem que ajudar ele, ou você está num contexto de um pastor super-herói, e ele vai falar para você, põe sua capa e voa. Porque a pessoa precisa entender, eu sou chamado para cuidar de pessoas, e talvez por isso, eu vou falar talvez, porque eu não sei a infinita sabedoria de Deus sobre a minha vida. A gente entende algumas coisas, alguns pedaços. Talvez eu tenha vivido essa vida tão... As pessoas falam assim para mim, mas você teve uma vida boa. Sim, nunca me faltou nada. Meus pais me deram tudo de melhor que você imaginar. Meus pais são exemplos, meus pais são espetaculares. O ponto aqui não são eles, tá? Mas de alguma forma, não sei explicar porquê, a minha vida foi complexa desde criança. E isso gerou destruição de identidade, confusão, quase morte, drogas, álcool, tudo que você imaginar, eu passei nesse sentido de destruir completamente a capacidade de se ver como uma pessoa, a capacidade de entender que eu tenho uma identidade. Então, quando Jesus me salvou, a missão ali do Espírito Santo era restaurar, era trazer a verdade para o meu coração, para que aquelas dores fossem sanadas e eu pudesse de alguma forma glorificar a Deus como? Apresentando minhas fraquezas, apresentando a graça dele que me dá sustento e podendo trazer essas pessoas a serem compreendidas também e caminharem nessa jornada de fé e transformação. Mas eu não escutei, eu não estou culpando ninguém. Mas esse engano social que a gente vê hoje, eu posso te recomendar boas igrejas. Existem boas igrejas com pastores que têm capacidade de cuidar de você. Mas, sinceramente, não sei também o tamanho, né, de tudo que tem no Brasil, o país tão grande, mas uma coisa eu te falo, hoje não são muitas. Não são muitas. Porque você pode chegar num contexto que você vai querer contar para o pastor, que eu falei que essas igrejas que o pastor ainda não rompeu em saber quem ele é como filho de Deus, e aí você vai falar para ele, você vai pedir socorro para ele, mas ele está mais afundado que você emocionalmente, porque ele acha que Deus chamou ele para o ministério para ele sofrer somente. Ele não conheceu a vitória em Cristo. Ele não conheceu que as dores dele é da onde Deus tira, através da graça, os dons para servir o corpo de Cristo. As minhas dores, Deus sanou e vem sanando, porque ainda tenho, para que haja poder, porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se mostra na minha fraqueza. E o outro contexto de igreja é a igreja super glamour, triunfalismo. É como se não existisse sofrimento na vida. E se você está sofrendo, há algo de errado com você. E muitas pessoas não suportam por muito tempo esses ambientes, porque elas começam a se frustrar. Todo mundo diz que se você não enriqueceu, a culpa é sua. Se você não está melhor, a culpa é sua. Se você não é curado, a culpa é sua. Só que você já veio para a igreja se sentindo culpado. Você já veio carregando essa culpa e essa condenação, o medo, a insegurança. E aí quando você chega lá e você se sente perdido e você vai abrir seu coração e você vai dizer, olha, eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com aquilo,
eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Geralmente o que a gente escuta é: esquece isso, bola para frente, levanta e vamos. E quando você é mais maduro, a vida é isso aí mesmo. Eu enfrento as mesmas dores, às vezes, de anos atrás, mas hoje elas são, como você, a minha fé e a minha disposição de andar em Cristo são maiores. Então, aquilo não me impede, eu sei lidar com elas. Mas antes eu não sabia. E muita gente não sabe. E eu só fui entender muita coisa, né? Por exemplo, quando eu decidi atender como terapeuta, eu sofri muita rejeição, porque há uma tendência, né? Eu também sempre falei muito, não vou dizer falar contra, mas eu tinha um certo preconceito com questão de terapia, e eu não tenho mais preconceito, mas eu ainda não, eu não sou adepto da psiquiatria e da psicologia. Terapia significa tratamento. Então, quando eu assumi a posição de terapeuta, eu foquei no tratamento das pessoas e não na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho eu faço como evangelista, como apóstolo, como pastor, mas a terapia eu preciso escutar essa pessoa, e não é enfatizar a dor dela e fazer ela sentir pena de si mesma, mas é ela enxergar a verdade que cura essa dor. A verdade é Jesus. A terapia serve para isso, a terapia serve para a pessoa ter alguém que escute ela intencionalmente, escutar intencionalmente. Então hoje, como eu disse, eu recomendo alguns pastores que eu conheço, que são pessoas que podem te ajudar, mas a maior parte, hoje, eles estão preocupados que a igreja cresça de tamanho, e não que as pessoas cresçam, não que as pessoas sejam livres. Quantas vezes eu já escutei história, atendendo como terapeuta, da pessoa dizer assim: não, mas eu não consigo, meu pastor não tem tempo para me ouvir, ele não tem disposição de me ouvir, e quando ele me ouve eu saio de lá pior, porque eles falam assim: eu não falo o que você precisa ouvir, eu vou falar para você o que você tem que ouvir e tal e tal. Não, mas a pessoa, ela é limitada, ela já está bloqueada, ela já está limitada. A minha função pastoral ali é tirar ela dessa condição, é ajudar ela a quebrar essas barreiras, ou do vitimismo, ou da insegurança, ou do medo. Só que existe uma forma, é através da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela pode ser usada para matar. Paulo usou a palavra de Deus para matar, para prender, para torturar. E tem gente que está usando a palavra de Deus para torturar as pessoas emocionalmente, para torturar as pessoas psicologicamente. É usado. Quando você usa a palavra de Deus para colocar medo, para colocar condenação nas pessoas, você está fazendo o que Paulo fez. Só que tem várias formas de você matar a pessoa. Você pode matar ela fisicamente, você pode matar ela emocionalmente, e você pode matar ela espiritualmente. Com a mentira, com o engano, com a doutrina errada, você mata ela espiritualmente. Com a forma como você apresenta a vida de Cristo, o Evangelho para a pessoa, você pode matar ela espiritualmente. Então hoje a nossa igreja brasileira não mata fisicamente, não mata a pessoa como Paulo matava, né? Prendia, espancava, torturava, e a pessoa, inclusive, matava a pessoa fisicamente. Dessa forma, a gente ainda não enfrenta esse tipo de pressão ou de perseguição. Mas a morte espiritual e a morte emocional, eu tenho visto, e bastante. E algumas pessoas que tiveram a oportunidade, disposição no coração de deixar eu me explicar, quando eu comecei a trabalhar e atender as pessoas de forma terapêutica, inclusive também por uma questão objetiva, mas também por uma questão financeira, eu reconheço que também tinha um objetivo financeiro como uma forma de expandir a minha renda sem que eu criasse uma mensagem de persuasão para que as pessoas ofertassem. Então, as pessoas continuam ofertando, mas de livre, espontânea vontade, na voluntariedade. E eu tenho tentado suprir as minhas... Porque Deus me deu condição de trabalhar, me deu sabedoria, e eu consigo trabalhar, Eu nunca tinha trabalhado dessa forma, nesse tempo como missionário, pastor, porque eu sempre fui dedicado integralmente. Mas isso é algo para se falar em outro momento. Então, a ansiedade, a depressão, o desânimo, sentimento de incapacidade, de frustração, são barreiras que têm feito pessoas não quererem mais congregar,
Às vezes congrega, tá? Eu conheço muita gente. Esse muitas, né? Para mim é a proporção de cada 50 pessoas que eu conheço, vamos colocar aí que 15 pessoas não querem congregar, nunca mais. Elas assistem vídeo no YouTube, elas se relacionam com cristãos, mas elas não querem comprometimento com a igreja. Aí você pergunta assim, por quê? Porque ela é ferida? Mas na igreja também tem um monte de gente. Então, esse que é o ponto. Essa pessoa não tem como ser ajudada enquanto a gente pensar assim. Enquanto a gente comparar ela com o outro, ou enquanto a gente falar que ela é fraca, ou a gente dizer que ela é ferida e por isso que é isso, por isso que é aquilo. Será que eu não tenho como servir ela pastoralmente em um outro formato, até que ela seja curada? Será que é tão nocivo mesmo, como eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, que quem tem pastor de internet não é pastor? Será que esses pastores, não vou dizer todos, tá? Porque tem pastores que estão na internet mandando as pessoas sair da igreja. Eu estou ajudando as pessoas a voltar para a igreja. É diferente. Mas aí quando você lança um corte, como eu tenho visto aí, dizendo assim, quem não tem igreja não é pastor. Porque quem tem uma igreja física, para ele o único jeito de ter igreja é a física. Quem tem uma igreja online, para ele igreja online é uma opção. Quem tem uma igreja lá na casa dele, que as pessoas vão lá e se reúnem no quintal dele, para ele o contexto dele igreja é aquilo. Então eu não ligo muito para isso, mas isso tem sido nocivo, porque muitas pessoas que estão trabalhando nos bastidores, eu trabalho muito mais nos bastidores do que nos púlpitos, nós temos de alguma forma trabalhado para a restauração do corpo de Cristo, para ajudar essas pessoas a entenderem as suas limitações, suas barreiras e voltarem a se relacionar de forma saudável. Voltarem não, porque muitas delas nunca se relacionaram de forma saudável com ninguém, nem com igreja, nem com família, nem com cônjuge, nem com os filhos. E quando você ajuda essas pessoas, que é o Espírito Santo que faz, não é nenhuma ciência, não é nenhuma técnica, mas elas precisam ser conduzidas. O próprio Deus, através de Paulo, escreveu em Efésios que existem 5 ministérios para a edificação do corpo. Então elas precisam ser conduzidas a essa cura em Deus, em Jesus Cristo. E essas pessoas, quando se sentem saudáveis, fortalecidas, elas desejam congregar. E elas vão para a igreja entendendo que elas são tão limitadas quanto aqueles que estão lá. Mas agora elas estão mais fortalecidas e com as suas mentes mais ampliadas em saber lidar com determinados tipos de problemas. Sendo que muitos pastores, eu vou dizer isso porque é da minha classe, né? Minha classe pastoral, eles não estão aptos. Não que eles não possam se tornar, porque o Espírito Santo, quando ele chama você, ele te leva até o fim do negócio. É que às vezes a gente entra antes. O que é entrar antes? Eu entro naquela gana de crescer a igreja. E eu não me preocupo com o meu amadurecimento. Então eu quero fazer um jeito da minha igreja crescer. Mas eu não estou preocupado se eu estou apto para uma igreja grande. Será que eu estou apto para uma igreja grande? Será que eu tenho condições de lidar? Por exemplo, teve uma semana aqui, eu e Sara, que aconteceu, sabe aquele dia que acontece 5, 6, 7 coisas de uma vez e você não sabe nem por onde começar, nem o que você lida ou não lida, e foi um dia realmente que eu falei, não, hoje eu vou ser aprovado em alguma coisa. Mas, e nem era muita coisa. Agora, eu quero uma igreja grande, mas eu tenho capacitação emocional, espiritual, eu tenho capacitação, sabedoria de Deus para uma igreja grande. Para eu lidar com líderes, por exemplo, eu sou um líder, então eu vou ter que formar líderes para me ajudar nessa igreja grande. Eu tenho condições de lidar com esses líderes? Ou eu só vou jogando gente para fazer? Vai fazendo aqui, vai fazendo aqui, vai fazendo aqui. Às vezes acontece da igreja se tornar uma empresa, mas não tem mentalidade de empresa. Por que mentalidade de empresa? Porque a empresa, ela tem um objetivo definido. Qual é o objetivo da igreja, afinal? Você já se perguntou? Talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas.
qual é o objetivo final da igreja? Anunciar Jesus. Isso é muito subjetivo. A igreja existe para as pessoas. Cristo não é a igreja. Cristo é revelado na igreja. Então a igreja não é para Jesus. Jesus não precisa de igreja para ele. Ele está dentro de nós. A igreja foi criada por Deus, através de Cristo, para nós nos relacionarmos e crescermos juntos. Então a igreja não... A igreja em si, quando eu digo igreja, é um CNPJ que você abriu lá e você fica gastando toda a sua energia, todo o seu dinheiro para fazer aquele negócio ficar evidente na sociedade. Não é isso que glorifica a Deus. Sabe por quê? Deus só pode ser glorificado em Cristo. E como Cristo é revelado? Em nós. Cristo não é revelado na parede, Cristo não é revelado no dinheiro, Cristo não é revelado no microfone, nem no púlpito. Cristo é revelado em mim. Quando Cristo é revelado em mim, ele é visto no mundo. E ele glorifica a Deus dessa forma. Esses dias para trás aí eu fui falar com uma pessoa que, né, é uma liderança minha, eu estou falando isso para você entender. E eu percebi justamente isso, né? Eu estava conversando sobre isso com essa pessoa. A necessidade que nós temos de observar as dores das pessoas. Sabe o que eu mais escuto? Sabe o que eu mais escuto? Assim, ó, crescer e pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho. Só que pregar o evangelho é muito subjetivo. Por quê? Você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você não é um pregador, não é um evangelista, e você glorifica a Deus através de sua vida. É a pregação do evangelho. Porque a palavra mártir, os homens que morreram pela mensagem do evangelho, a palavra mártir, significa testemunha. Então, quando a sua vida é morta, no sentido do seu eu, dos seus objetivos especificamente humanos, e dentro de você arde o Espírito Santo trabalhando e te transformando de glória em glória, você se torna um mártir, porque você morre para o anúncio da mensagem. Quando você morre, a mensagem é revelada em você. Então, se você é médico, se você trabalha na padaria, você é caixa da padaria, você é o padeiro, confeiteiro, lixeiro, você é um evangelista no sentido de que a sua vida é a mensagem. Então hoje, quando eu vejo essa correria desenfreada, porque geralmente o coração dos evangelistas é um coração que desde a fundação do mundo Deus deu para aquela pessoa. A forma dele anunciar a mensagem é desse jeito. É cruzada, é aquela... como se fosse assim, todo o empenho dessa pessoa é para chegar nas pessoas, de alguma forma. Mas eu não posso imprimir no outro a minha identidade. Eu não posso fazer que as pessoas sejam iguais a mim. Eu trabalho hoje em casa, eu atendo online, eu faço vídeos, eu não vou falar para você fazer a mesma coisa. E a nossa tendência, quando a gente começa a fazer algo, é agora falar para a pessoa assim, ó, agora eu descobri algo e aí eu quero que todo mundo faça igual. Então, se a minha igreja ela é física, no sentido institucional, prédio, aí quem não tem igreja física está errado. Aí se eu não tenho igreja física, e aí eu tenho uma igreja online, vamos dizer assim, quando eu digo igreja no sentido de anunciar a mensagem, de me relacionar com as pessoas de forma virtual, inclusive disponíveis de comunhão, porque a gente de tempos em tempos se encontra, seja na nossa cidade, seja em outras cidades, a gente pode se encontrar. Não, isso não é igreja. Então, sempre eu vou achar que o meu modelo é o modelo perfeito, o do outro é o errado. Então, eu sempre trago uma palavra de honra para os meus líderes, mas a minha maior dificuldade de lidar com líderes, os meus líderes, todos que eu tive até hoje, porque em algum momento, eu começo a ser pressionado a ser quem eles são. E eu não tenho a vontade de ser o outro. Eu entendo que eu sou aquilo que Cristo determinou que eu fosse. Inclusive, parte da minha personalidade, não a que foi estragada pelo mundo, mas aquela que desde a fundação do mundo Ele me deu.
Porque não existe... Deus criou as coisas de tal forma, não existe... Tem 8 bilhões de pessoas no mundo hoje vivas. Imagina quantas pessoas passaram pelo mundo desde Adão. Então nenhuma tem a mesma digital. Nenhuma pessoa tem o mesmo DNA no sentido da cadeia. Nenhuma pessoa tem o mesmo íris, que hoje está usando a biometria através dos olhos. Ninguém tem igual. Porque Deus fez de uma forma para você entender que Ele te chama pelo seu nome. Ele não fala com você como se você fosse um número. Ele não fala com você como se você fosse um resultado. Ele te chama de filho, mas Ele te deu um nome, Ele te chama pelo nome. E aí quando a gente começa a trabalhar nesses movimentos, eu estou falando isso porque hora sim, hora não, um cai, um tomba para o lado, porque as pressões que nós estamos colocando sobre as pessoas não é as pressões que Jesus tem colocado sobre elas. Nós estamos colocando pressão sobre as pessoas porque nós queremos resultados para o nosso ministério. Eu falo isso também. Eu estou me colocando aqui falando como parte do corpo de Cristo. Eu quero resultado, então eu preciso dar pressão nas pessoas. Porque querendo ou não, ninguém gera resultado sozinho. Empresário, pode ser pastor, pode ser o que for. Ninguém vai gerar resultado sozinho. Porque quando o seu negócio cresce, você começa a ter que ter gente trabalhando para você. E para não parar de crescer, você vai ter que dar pressão. Só que a maior parte da carga que nós jogamos nas pessoas é a carga das nossas expectativas em relação a onde a gente quer chegar. E não aonde Deus está levando cada um. Mas será que eu não tenho que começar a entender onde Deus quer levar aquela pessoa? Então eu começo a usar as pessoas para os meus entendimentos, para os meus propósitos. E a gente precisa entender, o corpo de Cristo não é uma corporação. Não é uma corporação. O corpo de Cristo não é capitalista. O corpo de Cristo não é uma empresa que precisa de resultado, que precisa crescer de forma artificial, debaixo da pressão. O corpo de Cristo cresce organicamente, na medida que a comunhão entre nós, é o que está em Atos, é na comunhão entre as pessoas. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Deus, não está falando o homem, nem a estratégia, nem nada, fala assim, e Deus ia acrescentando os que eram salvos. Quem que acrescenta a gente no corpo de Cristo? Através de quem? Sei lá. Se tem uma igreja aí, o membro lá, ele convidou o vizinho dele, o outro lá viu o testemunho do padeiro lá da igreja e falou, cara, você é um cara diferente, tal, aí, vamos lá na minha igreja. É orgânico. Então, eu tenho amizade, sempre respeito as pessoas que têm esse ativismo, essa ânsia talvez, e eu vou falar uma coisa, existe o ardor do Espírito Santo dentro de pessoas, para esse crescimento orgânico, que Deus quer usar pessoas, e existe a vaidade do homem, que quer ser visto e honrado pelos homens. Existe. Eu não faço julgamento nem de um de outro, porque eu não sei o coração dos outros. Nem o meu, às vezes eu consigo discernir. Às vezes não, na maioria das vezes eu não consigo. É só em tempo com Deus que Ele revela nossas motivações. Mas muitas das vezes essa vontade de crescer não é amor às almas. Essa vontade de crescer não é amor pelo próximo. É porque o meu nome vai ficar em evidência. É porque a minha obra, aquilo que Deus me deu para fazer, eu preciso sobressair. E isso não é de fulano, de ciclano, isso é da natureza humana. É a vaidade. É aquela correria de chegar num lugar que Deus já nos colocou lá. Nós já estamos lá. Ninguém vai se perder por causa da minha falha. Ninguém vai se perder por causa da minha falha. Porque o dia que Jesus teve que nascer, na cidade que ele teve que nascer, da forma que ele teve que nascer, da forma que ele teve que fugir, da forma que ele teve que voltar do Egito, da forma que ele foi crucificado, cada detalhe da profecia foi cumprido, porque o que Deus falou, nenhum homem pode impedir o que Deus falou. Senão o homem poderia ir contra Deus. E qual é o homem que vai contra Deus? Que vence Deus. Uma vez eu respondi isso para uma amiga minha, que ela falou, porque isso, porque aquilo outro. Eu falei, mano, olha, Deus nunca perde. Coloque isso na sua cabeça.
se você está certo, se você está errado, se você concorda, se você discorda. Eu só sei de uma coisa: no final, Deus nunca perde. Se eu confiar nele, o próprio Espírito Santo, que é quem produz o querer e o fazer, vai me levar a fazer. Só que quando eu faço em Deus, não tem luta, pode ter angústia no sentido, né, de pressão da luta, pode ter em alguns momentos desânimo, mas você tem convicção. Convicção é o que faz você continuar. Porque nem todos os dias você vai estar alegre, nem todos os dias você está, ai, nossa, que glória a Deus, que maravilha. Outra coisa também que a gente tem exigido das pessoas, a gente como pastor tem exigido das pessoas, por causa do nosso conceito, que é uma verdade, um princípio, de confessar a palavra, né, de orar em línguas, de meditar na palavra, e a gente entrou muito nessa questão da negação da realidade, como se não existisse dias maus, como se não existisse momentos da nossa vida, que a Bíblia inclusive chama de vale da sombra da morte. E quando alguns irmãos triunfalistas veem a gente passando por esses momentos de vale da sombra da morte, eles jogam condenação em nós. Você está fazendo alguma coisa errada, você tem que jejuar mais, tem que confessar mais, tem que mais. Lembra o Faraó? Quanto mais você está trabalhando, mais peso eu jogo nas suas costas, porque eu confio no meu braço, eu não confio na graça de Deus soberana. Então, às vezes, quando a gente está passando por um momento de vale de sombra da morte, é porque é o momento do vale da sombra da morte. E é no vale da sombra da morte que depois Deus diz assim nos Salmos: Ele coloca uma mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça. É depois do vale da sombra da morte. Então, irmãos, eu estou trazendo isso para você, quem assistir, reflita. Ah, pastor, eu não concordo, eu não vejo dessa forma. O intuito aqui não é trazer para você a verdade absoluta, porque o que eu penso é a verdade, não é isso. É para você refletir. Que ambiente você está, ou o que você está cobrando de si mesmo? Será que é isso mesmo que Deus tem para você? Será que é isso mesmo que Deus planejou e está te dando graça para fazer? Ou você já saiu dessa redoma da graça, né? Porque a graça ela cobre aquilo que Deus te deu para fazer. E se você saiu de dentro disso aí, não tem graça. Não tem graça, eu falo, não tem graça operante. E aí você começa a trabalhar no braço, e aí você começa a enfrentar coisas, aí você vai partir para esses dois extremos que eu falei, né? As duas igrejas que saem do caminho que é Jesus, elas entram assim, ó. Tem duas, é uma encruzilhada. Jesus é o caminho. Quando eu vou para a direita ou para a esquerda, são duas igrejas diferentes. A igreja vitimista, que fica pedindo, quando sai notícia de que vai ter perseguição, que vai proibir isso, que vai proibir aquilo, sendo que Jesus falou que todo aquele que o seguisse padeceria perseguições, que diz que os apóstolos se alegravam em ser perseguidos pelo nome de Jesus. Aí hoje a igreja quer lutar contra o governo no braço. Eles querem lutar contra o governo porque eles não aceitam ser perseguidos, sendo que na Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia, pelo menos, se você viu aí, depois você manda para mim o endereço na Bíblia. Eu vi na Bíblia dizendo que eles se alegravam por estarem sendo perseguidos pelo nome de Cristo. E também Jesus prometeu algo, que ele fala, acho que é no livro de Timóteo, através de Paulo, que ele diz assim: todo aquele que seguir a Cristo vai padecer perseguição. Então, se você começa a ver o governo se movendo para perseguir, para fechar a igreja, ou você foi discriminado na rua porque você é cristão, eu sei que no primeiro momento, não sei, depende do perfil da pessoa, né? Vai vir aquele vitimismo, né? Ai, nossa, pessoa preconceituosa, tá me discriminando só porque eu sou crente. Nós brasileiros ainda não aprendemos essa parte da Bíblia, que a gente devia dizer assim: glória a Deus, então, que ele viu um crente em mim. Então, se ele me perseguiu porque eu sou crente, é porque eu estou sendo crente. Então, glória a Deus. Não é a pessoa afrontosa, porque tem crente que só a misericórdia de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas é uma vida que brilha Jesus Cristo. Posicionamento de princípios daquilo que você crê. Não porque você é afrontoso, ou rixoso, ou chato. Não é por isso. Essa aqui é a igreja vitimista, que às vezes
a própria igreja se sente vítima do mundo. E a outra é a igreja dos superapóstolos, que foi o texto que eu falei hoje, que Paulo confrontou em Coríntios, que é os super-heróis, os pastores super celebridades, que, querendo ou não, eles pregam para as pessoas uma vida que talvez só vai conseguir trazer as pessoas para a frustração. Por quê? Porque não foi essa a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é que a gente prospere para a generosidade. Não é que a gente prospere para a ostentação. Não é para provar nada para ninguém. Não é para dizer dê a volta por cima. Não é para isso. A prosperidade que Deus nos oferece é para a generosidade. Porque na generosidade é que Deus é glorificado, não é na ostentação. Eu chegar para você e mostrar o meu iPhone novo, o meu carro novo, simplesmente para mostrar dê a volta por cima, minha vitória tem sabor de mel, não é isso que glorifica Deus. O que glorifica Deus é uma pessoa ver você sair da lama e Deus colocar você, pela graça dele, numa condição de você estruturar sua família, de você se tornar um provedor, de você abençoar sua casa e de ser uma pessoa generosa com os outros. Então, eu não sou anti-prosperidade, eu sou hiper a favor da prosperidade. Eu sou anti-miséria no sentido da mentalidade, tá? Porque tem pessoas que, às vezes, ao longo da vida, elas ou não vão compreender o que Deus está dando, ou compreenderam, mas viveram num contexto diferente. A gente não tem como julgar. Mas é disponível o contentamento e o transbordo. O que é transbordo? É aquilo que você tem, que é tão abundante na sua vida, que qualquer pessoa que estiver próxima a você vai ser beneficiado também. Então isso pode ser uma palavra de consolo, uma pessoa que tem uma palavra, uma pessoa que é uma boa companhia. E uma pessoa que tem uma condição melhor, um pouco do extra da vida dela, ela consegue também abençoar as outras pessoas financeiramente. Porque essa ilusão também, que eu falei das duas igrejas, a vitimista e a triunfalista no sentido pejorativo. Porque a igreja de Cristo, segundo a Bíblia, ela é triunfal. Ela é triunfante. Então, esse termo ele é específico para a igreja de Cristo. E ele é verdadeiro. A igreja de Cristo é triunfante. Só que a mesma palavra pode ser anunciada numa forma pejorativa. Um triunfalismo glamorioso de ostentação, que é expresso num sentido diferente. E isso não glorifica a Deus. Por quê? Porque isso tem um objetivo, na maioria das vezes, de apresentar muito mais um conceito e uma motivação de vaidade do que uma expressão de glória e generosidade. E é isso que a gente tem que observar. Então, essas duas deformações, né? Quem não assistiu aqui, provavelmente esse vídeo não vai ficar no feed, tá? Eu vou colocar no link do YouTube, aí você me pede que eu mando pelo YouTube. O texto que a gente usou para tudo que foi falado aqui foi 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30. Então, Paulo estava falando da igreja de Coríntios, então ele aborda esses temas de desânimo, de a forma como a igreja de Coríntios estava sendo influenciada pelos superapóstolos e de certa forma elas estavam desconsiderando ou descredibilizando Paulo. Ele fala até em algum momento, não nesse texto, mas em outra parte da carta, ele fala que ele não iria ser tão macio, com as minhas palavras, ele não iria ser tão macio presencialmente como ele estava tentando ser na carta. Então ele estava ali tendo um conflito com a igreja para demonstrar para eles o seguinte: vocês estão me descredibilizando porque esses superapóstolos, inclusive em alguns comentários bíblicos o termo usado é esse, superapóstolos, eles têm mais cara de apóstolo do que eu. Por isso que ele tem que trazer, até de forma, ele fala, né, de uma forma insensata, a credencial antiga dele. Ó, se vocês estão falando, se vocês estão levando para esse lado, eu sou judeu da tribo de Benjamim, sou fariseu, irrepreensível e tal. Ele usa as credenciais antigas dele e depois diz assim: ó, mas eu fiz de tudo isso lixo para que a única coisa que fosse expressa na minha vida, ou que eu me apoiasse, fosse na revelação de Cristo e Cristo ressurreto. Então ele mostra para a igreja o seguinte: vocês estão avaliando quem é ou quem não é, talvez porque aquelas pessoas ali que estavam deturpando a mensagem em Coríntios, provavelmente eles estavam com uma pose aí mais parecido com uma celebridade do que com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo provavelmente
não tinha as características que a igreja de Coríntios classificava como alguém de influência. Ele não tinha branding. Paulo não tinha branding. Entendeu aonde eu quero chegar? E aí ele foi contestado por causa disso. Então isso já acontecia na igreja antiga e acontece hoje. Então você que é chamado por Deus, se atente. Você vai ouvir esse. Você que é pastor e é chamado por Deus, assista esse vídeo como edificação para a sua vida. E você que não é chamado, não é pastor, você é uma pessoa que frequenta a igreja ou não vai na igreja mais. Olha, eu queria, se vocês quiserem me ajudar, quem está assistindo aqui, manda esse vídeo para quem está fora da igreja, para a pessoa que não quer a igreja, que não quer congregar, que ela está com dificuldade porque ela teve algum problema com o pastor, com a igreja, que ela está... Porque o objetivo meu aqui hoje foi trazer uma mensagem para chamar essas pessoas e dizer, olha, falharam com você, mas não é assim, falharam comigo também. Todo mundo passou por algum momento dentro do corpo de Cristo que a gente não foi compreendido, a gente foi desconsiderado, nossas dores não foram consideradas, nós não fomos ouvidos o quanto a gente precisava ser ouvido. Mas existem no corpo de Cristo pessoas que Deus levantou que vão te ouvir, que vão compreender a sua dor e vão trazer para você a única forma de você sair disso, que é através de Jesus. Essas pessoas vão conduzir você para isso. Não deixe que a sua experiência negativa afaste você daquilo que Deus colocou para nós, que é a comunhão. Eu falei aqui hoje, né, o pastor Felipe está aqui, eu sou pastor dele. Eu falei aqui hoje nesse vídeo que eu, sinceramente, eu nunca me senti, pode ser que aconteceu, tá? Eu nunca me senti compreendido por pastor nenhum, meu. E eu nunca encontrei um pastor que teve disposição de me ouvir o quanto eu precisava ser ouvido. Nunca. Mas isso não fez com que eu parasse. Isso fez com que talvez naquele momento eu fosse mais para Deus. Eu buscasse no Espírito Santo. E eu não estou dizendo que não exista essa pessoa. Ela existe. Ela existe, essa pessoa. Ela só não entendeu ainda para que Deus chamou ela. Porque tem gente... Aliás, tem pessoas que já entenderam, tá? Mas quem não me ouviu, não entendeu isso. Aí quando eu falo até da terapia, a terapia que eu uso hoje é a terapia que aponta para Jesus. Porque Jesus é a única forma. Só que tem uma coisa que eu estou oferecendo para as pessoas que eu não tive. Que às vezes a gente pode dizer assim, mas o pastor, a pessoa pode te procurar como pastor, mas tem pessoas que não querem mais um pastor. E eu, sendo um pastor, me apresentando como terapeuta, eu posso trazer essa pessoa de volta para a igreja. Eu posso ouvir ela naquilo que ela precisa naquele momento, de uma forma terapêutica, mas na verdade é a mesma coisa que um gabinete. Só que o meu intuito é entender exatamente o que ela precisa. Sabe o que ela precisa? O que eu precisava e não encontrei. Teve momentos da minha vida que a única coisa que eu precisava, era alguém falar para mim assim, eu te compreendo. Eu entendo a sua dor. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Pronto, era só isso, era suficiente para mim. Claro que o Espírito Santo tem isso para mim. Mas se a gente entrar nessa ideia de que eu vou resolver 100% das minhas questões emocionais e relacionais com o Espírito Santo, então eu vou deduzir que eu não preciso mais me relacionar com as pessoas, então. E é esse o outro engano que está entrando na igreja. Porque quando eu, como pastor, mando a pessoa resolver com Jesus, e não me resolvo com ela no sentido relacional e pastoral, então eu estou falando para ela assim, você não precisa de mim nem da igreja, você se resolve lá na sua casa com Jesus, com o Espírito Santo. E é o que está acontecendo, que muita gente está fazendo. Bom, todas as vezes que eu procurei o pastor, ele mandou eu ler a Bíblia. Então eu não preciso ir na igreja, eu vou ler a Bíblia em casa. Então a gente precisa entender que nem sempre a pessoa vai entender o que você quer dizer do jeito que você está dizendo. Eu já atendi pessoas que disseram para mim isso aí, falou assim, não, eu vou na igreja, o pastor chega lá, não tem tempo, primeiro que ele não tem tempo para me ouvir, não tem disposição para me ouvir. Depois, quando ele me ouve, ele me coloca mais condenação ainda, porque ele diz que a culpa é minha, ele diz que sou eu que estou errado, que sou eu que isso, eu que aquilo. A pessoa já está destruída. Claro que o caminho de salvação para ela é Jesus. Não existe nenhuma técnica que salva a pessoa, só Jesus. Mas eu preciso, meu chamado é conduzir essa pessoa.
de uma forma sábia. E como é que eu sei como é a forma de entender as dores dela? Ué, geralmente Deus vai trazer para você, se você é pastor, pessoas que tiveram as mesmas dores, pessoas que estão com as mesmas dores que você teve na vida. Então, quando você ouvir ela, você vai saber o que ela está passando. E aí você vai precisar ter paciência e misericórdia com ela. Em alguns momentos, você tem que saber moderar a hora de ser mais duro, a hora de ser mais macio, a hora de você puxar a corda, a hora de você soltar a corda. Por quê? Porque essa é a nossa função. Essa é a graça que Deus nos deu para trabalhar no pastoral. Agora, eu vou na igreja, prego um sermão, jogo a palavra lá para o povo e falo para eles, agora te vira. Eu não posso esperar que essa pessoa crie algum tipo de conexão com a comunidade. Porque fazia 4 meses que tentava falar com o pastor dele. Exatamente, isso aí, ô pastor Felipe, isso aí, ó, que mais acontece hoje. E é o que eu estava falando aqui mais cedo. Às vezes a pessoa quer que a igreja cresça, ela não está dando conta nem do que tem. Eu lembro que eu pastoreava uma igreja, a igreja cabia 200 pessoas, mas tinha começado naquele momento, tinha 20. E o povo só queria trabalhar para crescer, para crescer, para crescer. Claro, quando você tem muito custo, você quer que cresça para pagar a conta. Se a gente fosse sincero com a gente mesmo, a gente parava de se enganar. Tá? Às vezes eu coloco uma estrutura maior do que Deus me deu no espírito naquele momento ali, para eu cuidar, e depois eu não tenho como pagar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar gente. Eu tenho que trazer gente para pagar esse custo. Só que chega uma hora, eu já vi igrejas com 1000 membros, não, lá no Fortaleza, acho que foi em Fortaleza, sei lá, tinha uns 500, é uma igreja grande. Aí o pastor não tem pastores, ele coloca um líder lá, só que o líder tá mais precisando ser pastoreado do que para pastorear. O que acontece? Aí a pessoa vem, procura a gente que é de fora, e aí o povo acha que a gente está tirando gente da igreja. Pelo contrário, parece que eu trabalho assim, ó, dando volta no quarteirão das igrejas, porque quando a pessoa conversa comigo e ela se sente resolvida, ela vai para a igreja, porque ela entendeu. Eu não vou colocar na cabeça dela, ó, você está certa, não precisa de igreja não. Então, esse que é o ponto. A igreja de Cristo não importa. Se você tem 20, cuide de 20. Deixe Deus acrescentar. A maior parte dos meus amigos, pastores, não vão concordar comigo, não tem problema. A gente não é amigo por concordar 100%, mas eu penso dessa forma. A gente sempre quer crescer mais, crescer mais, crescer mais. Eu acho que às vezes a gente quer crescer mais do que Deus quer crescer naquele momento. Porque é mais a nossa ânsia, a nossa expectativa de se tornar evidência na sociedade, de se tornar alguém de relevante no meio do que realmente o que Deus está querendo fazer. Não estou dizendo de casos específicos, porque o coração de cada um só Deus conhece. Não estou falando de ninguém específico aqui. Estou falando de nós como pastores. Muitas vezes nossas expectativas são maiores do que a que Deus está colocando para a gente naquele momento. E aí a gente fica dessa situação, igual o Felipe falou. Aí o menino está tentando falar com o pastor há 4 meses e não consegue. Aí ele procura a gente, aí vai dizer que a gente está pegando a ovelha dos outros. Entende? Ó, a Ana Cláudia aqui falou, eu nunca tive pastor para me ouvir, só Deus. Olha, Ana Cláudia, eu espero que você não seja alguém que tem uma experiência negativa ou ruim com a igreja, ou se você teve, entenda que foi um caso isolado com você, que acontece muitas vezes, mas nós vamos aproveitar que a gente está falando aqui, né? Esse vídeo aqui vai sair depois, não vai ficar, eu vou fazer os cortes. Outra coisa também na terapia que eu já atendi, tem pessoas que não querem mais conversar com o pastor. Por quê? Porque o pastor ouve a pessoa e comenta com outra pessoa da igreja o que a pessoa falou. E a terapia, querendo ou não, de certa forma, a gente deveria pensar da mesma forma, mas a gente leva para um lado mais profissional e a gente não pode comentar fora dali do que a pessoa falou com a gente na sessão. E deveria ser assim no gabinete. Então, o que acontece também... Glória a Deus, Ana Cláudia, que estou na igreja. Continue, tá? Nós estamos aqui para te servir. Eu, pastor Felipe aqui, ó, pode seguir ele. Para te auxiliar a permanecer na sua jornada e você ser bênção e frutificar aí na igreja que você faz parte, tá?
E aí, o que acontece muito? Já aconteceu comigo. Quem está assistindo aqui, comenta aqui se já aconteceu com você. Você falar de uma coisa muito particular sua, que é muito difícil para você falar com alguém, e aí você comenta com o pastor e depois o pastor vai e fala para outra pessoa, e aí o povo da igreja fica sabendo. Quando você vai ver as irmãs da intercessão, elas já estão falando para orar por você por causa de uma questão, né? Quem já passou por isso, comenta aqui. Você já passou por isso? Então nós somos pastores, nós não podemos fazer um negócio desse. A gente tem que parar com esse. Quando eu falar gente, irmão, porque eu vou falar nós todos, né, como o corpo de Cristo, a igreja brasileira, a gente precisa amadurecer muita coisa. Se uma pessoa me procura e conversa comigo algo particular, porque a gente tem uma tendência de fazer assim, não, eu vou contar para fulano, mas eu falo para fulano assim, ô fulano, ó, isso aqui é entre nós, hein, pelo amor de Deus, não fala para ninguém, porque fulano me contou, mas ele pediu segredo, pronto, você já estragou tudo. Então, se você ouviu a história da pessoa, você tem liberdade de falar sobre essa história com ela, de novo, mesmo que fosse outro momento. Ô fulano, vem cá, vamos conversar sobre aquilo lá. Mas não comente com ninguém. Mal, assim, se for necessário com sua esposa, no caso o pastor. E esposa, mal com seu marido, se ele for o pastor. Não vaze informação de ninguém, mesmo que não for membro da igreja. Isso é desleal. Isso é fofoca. Você sabia que na Bíblia a gente fala muito de bebedice, prostituição, adultério, e fala que são pecados. Mas a fofoca, ela é uma abominação. A fofoca é uma das piores, sei lá, de comportamental, talvez a fofoca seja a pior, porque lá em Provérbios diz que aquele que causa divisão entre os amigos, aquele que causa, né, intriga e conflito entre os amigos, Deus abomina. Aqui, irmão, eu não peço oração mais. Então, vamos trabalhar em cima disso aí. Quando a pessoa falar algo para você, se você tiver dúvida, irmão, isso aqui que você está me falando, você está me falando como pastor, né? Você está conversando comigo como seu pastor. Isso aqui é um assunto entre nós aqui, isso aqui é fechado? Não, pastor, isso aqui é entre nós, isso aqui eu não tenho coragem de falar para ninguém. É como se ela acabasse de falar ali, você pegar aquilo ali, ó, amassar e jogar no lixo, porque não pode sair dali. A gente tem que assumir isso. Porque os consultórios terapêuticos, inclusive, eu acho uma pena que algumas pessoas não consigam se resolver com seus pastores e vão procurar terapia, porque se a pessoa me procurar para fazer terapia, ela vai... É a palavra de Deus. Mas dependendo de onde você cair, é perigosíssimo. O tipo de coisinha ali, de filosofia que você vai ouvir. Vai bagunçar mais sua cabeça ainda. Então, quem está aqui, vamos trabalhar para que a gente consiga crescer nisso aí, tá? A gente já foi longe, acho que já deu umas 2 horas já essa live. Então, Deus abençoe vocês. Quem quiser o vídeo do YouTube, fala com Deus, Ele ouve e nos entende. Não, sim, com certeza, ô irmão. Isso é algo que depois, se possível, a gente pode conversar, porque é verdade, o único que nos compreende, nos entende é Deus. Mas existem algumas coisas no corpo de Cristo que nós alcançamos através de Deus diretamente, nossa relação com Deus. E algumas coisas na nossa vida nós alcançamos na relação com o corpo de Cristo. E aí é quando a gente entende essa diferença que a gente consegue receber de Deus o que a gente precisa e crescer dentro do corpo de Cristo naquelas áreas que são relacionais com pessoas, tá? Mas eu te entendo no sentido de que realmente a gente fica assim defensivo, desconfiado, a gente tem depois dificuldade de confiar nas pessoas, né, na igreja, no pastor, nos irmãos, mas em outro momento a gente pode conversar e você entender o seguinte: tem coisas que eu não vou conseguir resolver na minha vida entre eu e Deus, porque é parte do que Deus faz em mim resolver a minha relação com as pessoas. Porque senão seria muito fácil, se cada um ficasse na sua casa com Deus, a gente não precisaria do corpo de Cristo, da comunhão e nem dos 5 ministérios. Mas isso eu não estou desconsiderando a sua experiência negativa, tá? É algo que precisa ser conversado para que eu possa, de uma forma com mais tempo, esclarecer para você essa situação, tá? Então Deus abençoe vocês, uma ótima terça-feira, e qualquer coisa, divulgue aí a nosso ministério,
nossos livros, quem já conhece o conteúdo, seja participante financeiro, interaja. Vamos fazer no sentido de propor para as pessoas aquilo que a gente entende que é bom para nós, tá bom? Um abraço.